Olá, você profissional de saúde, você acadêmico dos cursos de saúde, tudo jóia? Na aula de hoje aqui na Contraponto Educacional, nós vamos falar sobre os Centros de Atenção Psicossocial. Nós vamos falar sobre o CAPS. Nós vamos falar sobre as diferentes modalidades desse Centro de Atenção Psicossocial que é tão importante para a reinserção, inclusão dos pacientes junto à sua família, junto à comunidade, para que esse paciente com algum transtorno mental possa, enfim, produzir e ter, de fato, sua qualidade de vida estabelecida. Mas antes de chegarmos, pessoal, no tema da nossa aula, vale a pena nós retomarmos um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica. Vamos ter uma aula aqui na Contraponto específico sobre a reforma psiquiátrica, sobre quem foram os principais atores nessa tão importante reforma. Mas só para nós fazermos uma ênfase, né, pessoal? Quando nós falamos em reforma, o que nós pensamos? Nós fizemos uma reforma na nossa casa, uma reforma no nosso trabalho, não é verdade? Pensando em estrutura, a gente só reforma algo que não está bom. Pensando na reforma psiquiátrica, faz-se necessário, né, um estudo em relação ao modelo que era estabelecido, num modelo que estava à disposição dos profissionais que atendiam naquela geração. Então, na década de 70, na década de 80, percebeu-se que não dava mais para se manter aquele modelo de atenção aos pacientes psiquiátricos como os que eram praticados. Por esse motivo, nós tivemos a reforma psiquiátrica e junto com a reforma psiquiátrica, nós tivemos grandes avanços. Entre eles, claro, né, o motivo da nossa aula de hoje, os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, com uma equipe multidisciplinar para atender o paciente, para atender os familiares que sofrem de algum tipo de transtorno mental, transtorno psiquiátrico, usuários de álcool, drogas e tantas outras substâncias psicoativas. Pessoal, quando nós falamos no CAPS, nós estamos falando no início dos anos 2000, né, quando nós tivemos o advento desse tão importante serviço que veio para somar nos estabelecimentos de saúde e dar, de fato, uma referência àqueles pacientes que davam entrada no serviço de urgência e emergência, nas unidades básicas de saúde, porque é muito importante para nós, né, pessoal, profissionais de saúde, termos para onde referenciar um paciente. Vamos dar um exemplo? Se nós estamos numa unidade de saúde, tem um paciente com uma dor torácica, aonde nós referenciamos esse paciente, se está relacionado com o coração, a gente referencia esse paciente a um hospital que tenha estrutura para atender o paciente cardiopata. Quando nós temos um paciente psiquiátrico, muitas das vezes esse paciente não tinha onde ser encaminhado. Isso ambulatorialmente falando, né, pessoal? Porque nós sabemos que no modelo anterior, nós tínhamos hospitais psiquiátricos. Maicon, nos dias de hoje nós não temos mais hospitais psiquiátricos? Temos. E, na verdade, os bons hospitais psiquiátricos precisam ser mantidos. Até porque, por várias vezes, esses são os locais para onde os pacientes, em um surto aumentado, em uma instabilidade, ou até mesmo a não adesão medicamentosa, onde coloca em risco a sua própria vida, a vida de sua família e de outras pessoas, vai ser necessário um internamento hospitalar nas instituições psiquiátricas. Mas o Centro de Atenção Psicossocial veio para ser uma ponte, né, entre a família, entre a comunidade e o hospital psiquiátrico, para aquele paciente que tem um quadro depressivo, um quadro ansioso, independente da faixa etária, até mesmo os pacientes com transtornos psiquiátricos mais graves, como um paciente com transtorno de esquizofrenia, um paciente com bipolaridade, um paciente com transtorno de ansiedade generalizado. Então, os CAPs são para esses pacientes. Nós temos o CAPS 1. CAPS 1 para municípios acima de 15 mil habitantes, atendendo pacientes, inclusive pacientes em uso de álcool, drogas ou outras substâncias psicoativas, com uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiro, médico, psiquiatra, demais profissionais de ensino superior, psicólogo, dando todo um suporte a esses pacientes, terapeuta ocupacional. Assim como nós temos o CAPS 2,
O CAPS para transtorno mental, modalidade 2, municípios acima de 70 mil habitantes, onde nós temos também uma equipe multidisciplinar, como a que nós conversamos no CAPS 1, ou seja, um médico psiquiatra, enfermeiro com formação em saúde mental ou psiquiatria, aí nós vamos ter o assistente social, nós vamos ter o psicólogo, nós vamos ter demais profissionais de nível médio, e nós temos o CAPS 3, pessoal, para municípios com mais de 140 mil pessoas, ou seja, estamos falando já num município com uma população aumentada, com o nível de necessidade também aumentado. Aí nós vamos ter o CAPS AD, o CAPS álcool e drogas, aí já é um ambiente específico. Se de repente no seu município você é enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, assistente social, Maico, no meu município nós não temos o CAPS 3, nós temos tão somente o CAPS 2, ou nós não temos o CAPS AD. Pessoal, a gente sabe que a instituição desse serviço ela está sendo cada vez mais assertiva, mais pontual. Os municípios hoje estão sendo beneficiados com esses serviços. Vale muito a pena você, gestor, né, de algum município aqui do nosso, ou no Paraná, ou outros estados, né? Você que nos acompanha aqui em Contraponto, que nós sabemos que a Contraponto está chegando cada vez mais longe em todos os estados do nosso país, para que você possa, enquanto gestor, pleitear esse serviço aí no seu município. Se você de repente quer saber o passo a passo para receber um centro de atenção psicossocial viabilizado pelo governo federal no seu município, entre em contato conosco aqui em Contraponto Educacional, que também nós vamos direcionar você sobre como fazer essa conquista e, consequentemente, melhorando a vida dos seus pacientes. Então, o CAPS AD, pessoal, o CAPS álcool, drogas e para outras substâncias psicoativas, atende aqueles pacientes com dependência química, onde os sinais, os sintomas, se de repente nós colocarmos juntos com os pacientes com transtorno mental, a gente sabe que a gente pode ter alguma resistência. Se de repente a gente não tem essa possibilidade de termos os dois serviços na nossa região, o CAPS 2 para transtorno e o CAPS AD, a gente atende os pacientes em horários alternados, em horários separados, para que a gente tenha uma melhor terapêutica para o nosso paciente. E aí também nós temos, né, pessoal, o CAPS I, é o CAPS Infanto-Juvenil, para atender crianças, adolescentes, que também com algum tipo de transtorno mental. Então, para que nós possamos compreender ainda mais sobre a importância, sobre a equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial, fique ligado conosco aqui em Contraponto Educacional, que nós vamos, na sequência das nossas aulas, vamos falar sobre a rede de atenção psicossocial, que também vai ser objeto de novas aulas aqui na Contraponto, para que a gente possa, de fato, compreender. Tem um paciente em surto, tem um paciente apresentando sinais e sintomas característicos de transtorno mental na minha unidade básica de saúde. Para onde referenciar? Eu te convido a ficar conosco aqui em Contraponto para as nossas próximas aulas, onde nós vamos abordar a rede de atenção psicossocial. Espero ter contribuído com o teu conhecimento, espero ter prestado informações aqui que realmente farão diferença no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não esqueça, se você de repente tem um paciente no seu serviço, na sua unidade e precisa referenciá-lo, vale a pena ficar atento nas modalidades do CAPS que o seu município possui. Nós sabemos também, pessoal, só para a gente retomar e compreender de fato sobre a importância desse centro, que alguns municípios acabam não tendo um número específico, um número devido de pacientes para implantar o centro de atenção psicossocial. E aí eles partem para os consórcios, que também tem sido uma excelente estratégia para municípios com menos habitantes, né, do que o estabelecido, 70 mil, 100 mil, 140 mil habitantes, para que pleiteie os diferentes níveis, as diferentes modalidades do CAPS, mas que com um consórcio eu consigo trazer para um dos municípios e beneficiar demais municípios que precisem referenciar os seus pacientes. Os CAPS, pessoal, dão segurança para os profissionais, dão qualidade de vida para os pacientes e, consequentemente, apoio às famílias, dando suporte também aos familiares. E, claro, quem ganha com isso é o paciente, que será reinserido na comunidade. O paciente poderá produzir. A gente observa alguns estigmas, né, pessoal? A gente já falou bastante aqui em Contraponto, alguns rótulos, né? O paciente com transtorno de esquizofrenia não trabalha, não trabalhará, vai deixar de produzir. Pessoal, com um apoio assertivo, com um apoio qualificado, a gente vai ter grandes ganhos terapêuticos para os nossos pacientes e, consequentemente, fazendo diferença no seu dia a dia, na sua comunidade. Continue com a gente em Contraponto Educacional. Até a próxima. Abraço!